Vamos lá, gravando. Ok, gravando. Gente, sejam bem-vindos novamente a este tema. Tal como eu compartilhei com vocês no vídeo anterior, tá para ser outro dos meus melhores trabalhos, porque se trata basicamente de novamente eu simular um atendimento, uma consulta, que a saber, para quem acompanha pela palestra, se trata do degrau parapsíquico da escada de Jacó. Se trata de parapsicologia, de análise de sonho. E esse vídeo, ele é bem intrigante, porque é a primeira vez que eu não consegui dar um título para o vídeo. Expliquei no vídeo anterior que se trata de um desabafo feito por um inscrito e eu entendi o que ele quis dizer, entendi o que ele precisava. Já passei por isso há anos atrás, quando era mais novo e não tinha estudo, não compreendia, e vou prestar esse auxílio com todo o meu carinho. Vou gravar esse vídeo com o irmão José Sandoval. Para quem não viu o caso para poder analisar, eu vou deixar na descrição aqui tanto os links da palestra, que foi onde o irmão relatou o caso lá nos comentários, tanto os links dos vídeos anteriores a este, que eu gravei aqui no canal, porque se tratam sobre o que acontece quando a gente está dormindo, né, durante o sono da gente. Então ali descreve de forma resumida o funcionamento dos sonhos, e vendo esses vídeos vocês vão se identificar muito com o caso do irmão Sandoval, é na hora. Você vai perceber na hora, nossa, irmão, aquilo que o irmão Tarsis falou nesse vídeo que ele gravou para você é exatamente o que ele estava dizendo um vídeo antes, com sinergia. Então vou deixar o link desses vídeos anteriores, bem como vou deixar o link do vídeo anterior a este aqui, que faz parte deste mesmo tema, aonde eu estou descrevendo o caso, para você poder analisar comigo. Para quem já assistiu, para quem já fez essa análise, para quem vai acompanhar esse caso comigo, eu disse que ia dividir essa pesquisa em 4 pontos de sabedoria e vou. Primeiro ponto é descrever o arquétipo do dragão. E aliás, gente, eu volto a forçar, é muito importante que vocês saibam que esse vídeo não se trata de interpretação de sonhos, é uma ciência complexa que até para se descrever de uma maneira breve seria necessário vídeos desse tema, e se vocês quiserem botam aí nos comentários que eu faço o vídeo, não tem problema, e nem de arquétipo, que o arquétipo também é uma ciência complexa, que não dá para misturar uma coisa na outra, que teria que ser o tema arquétipo com os vídeos para arquétipo. Se vocês quiserem, também comenta aí. Então, por que eu vou falar sobre o arquétipo do dragão em específico? Porque o irmão José Sandoval sonhou com um dragoniano. E para quem assistiu meus vídeos anteriores, nós sabemos que sonhos às vezes são alertas sobre a nossa evolução pessoal. Ou mesmo às vezes são dicas de coisas que faltam na nossa evolução pessoal. Bem como que o nosso cérebro as entende em forma de arquétipos.
ou seja, elas se manifestam, essas forças cósmicas se manifestam para a gente nesse formato para falar conosco, no caso dos sonhos, que é como o nosso cérebro entende. Então, para quem ainda não viu os vídeos anteriores, dá uma olhada para você saber do que se trata. E nesse caso aqui, está sendo discutido esse arquétipo do dragão, que inclusive é o que deu origem ao dragoniano, ao homem-dragão. Então vamos lá, o que a gente precisa saber primeiro sobre o arquétipo do dragão? É desfazer o mito que foi criado nas religiões. Irmão Tarsis, mas que mito é esse que foi criado nas religiões? Principalmente nas religiões cristãs. Notem, não estou fazendo críticas, estou trabalhando com fatos. O mito do dragão, gente, geralmente está associado ao demônio, a uma manifestação demoníaca, a uma coisa ruim. Muitas pessoas, muitos religiosos e muitas religiões acreditam e pregam que o dragão é uma das manifestações demoníacas, umas manifestações do demônio propriamente dito. Porém, é o que eu falei para vocês, se trata de um mito. Se trata de uma distorção de uma ciência, aonde esse mito pode ser desfeito. E como eu faço isso? Primeiro de tudo, é entender que na Cabala judaica, aí nós estamos falando de Talmud, livros apócrifos, a Bíblia que eu já citei nesse canal, que é um resumo da Cabala, bem como a religião suméria, que foi os textos que deram origem à construção de todos esses que eu citei. O dragão, ele faz parte da manifestação de um daemon da Goécia, que se chama Leviatã, que inclusive é bíblico, é citado na Bíblia como um monstro marinho, como um dragão marinho. Entende? E o que acontece? Muita gente que não estuda associa essa passagem bíblica com uma mera simbologia e acredita que o dragão é uma manifestação do demônio. Está longe. O que está acontecendo aí? Da onde gerou esse mito? Explica para mim, irmão Tarsis. Vou explicar para vocês. Para quem pratica a Cabala, nós sabemos que existe uma hierarquia angelical. Inclusive, a minha palestra na sexta-feira que vem, no dia 24 de novembro, lá na Loja Teosófica da Liberdade, vai ser sobre isto, sobre essas forças. Quando estamos lidando com essas forças, nós percebemos que nessa hierarquia existem duas forças, e na verdade três. Olha o número da manifestação de novo, né? O vórtice, a manifestação da matéria. Que elas lidam direto com o nosso plano de existência e na formação dessa matéria de
de que todas as criaturas e criações são compostas. E como isso acontece? O processo é líder planetário, força que rege aquele planeta. Ele é literalmente aquela energia e todos nós sabemos que essa energia está ligada ao quê? A um dos nossos chakras, a um dos nossos discos solares e que ela influencia direto em um dos campos de atuação desse chakra, tanto na nossa vida física quanto na nossa vida cósmica. E é assim que a matéria se desencadeia. Abaixo dos líderes planetários, que na Cabala nós chamamos de arcanjos, chefes dos anjos, nós temos o anjo cabalístico, gente. Coisa simples de entender. O anjo cabalístico, ele é literalmente o raio emanado por aquele planeta. Ele é a energia cósmica que vem para o nosso plano de existência e se funde com a energia metafísica, essa energia que já estava aqui, mas ela é mais grosseira, mesmo ela sendo sutil para os nossos olhos, porque elas têm um padrão de vibração mais alto que o nosso, ela ainda está aqui no nosso plano de existência, e a alquimia entre essas energias formam a matéria, a forma física de tudo que existe. Por isso que os seres humanos têm esses 7 chakras. Fica a dica. Ainda seguindo essa linha de raciocínio, esses anjos cabalísticos, inicialmente, eles se manifestavam de 2 formas. Os anjos, que eram literalmente esses raios emanados pelos planetas, formando assim a forma da energia cósmica, e os anjos cabalísticos, que estavam na Terra, compondo essa parte da energia metafísica. A junção dessas 2 energias criava essa matéria física, que nós sabemos hoje, ainda disse, tanto na palestra como em outros vídeos, que existem equipamentos capazes de captar. Não é só mais os clarividentes que captam isto. Hoje a parapsicologia já é uma ciência clássica. Então o que acontece, gente? Por que é importante vocês saberem disso? Porque esses anjos cabalísticos que estavam aqui na Terra, inicialmente eles eram os vigias. Quem assistiu Noé e não entendeu, e viu o vigia lá, né? Aquele ser responsável por acompanhar a evolução da humanidade. Nota, acompanhar a evolução da humanidade. Nota que dessa vez eu não estou citando os híbridos, porque eu estou falando de evolução natural, o processo natural. E eles estavam aqui para isto. Porém, esses anjos cabalísticos que estavam aqui para isso, foram literalmente aqueles anjos que decidiram se misturar com a raça humana. Ou seja, as escolas de mistério, as escolas de ocultismo, elas pregam de 2 formas. Elas pregam 2 motivos para isso ter ocorrido. E eu digo que, de certa forma, foram os 2. Isso é o que eu acredito. Irmão Tarsis, então prova para mim, quero saber sua linha de raciocínio. Simples. Algumas escolas pregam que esses anjos cabalísticos simplesmente começaram a sentir atração pelas mulheres humanas porque elas eram bonitas.
é de se considerar. Mas nota, gente, mesmo estando na Terra, compondo as energias metafísicas, lidando com isso, eles são formas mais sutis. Agora, existia sim um motivo para eles se misturarem aos humanos. Vocês lembram daquela fatídica rebelião? Vocês lembram daqueles anjos que foram criados para ser fortes, todos eles, mas que alguns questionavam: se eu sou forte, por que eu existo para servir? Por que eu existo para ajudar a evolução daquele que é mais fraco que eu? O certo não era ele me servir porque eu sou mais forte? Lembra dessa questão? Lembra que esses anjos queriam livre-arbítrio para agir como quiser, independente da vontade do grande Deus primordial? O plano começou aí. O que esses anjos queriam, na verdade, era se misturar aos humanos. Para quê? Para gerarem prole, filhos com esses humanos, e poderem assim, através dessa prole, assumir o comando do plano de existência material. Tal como nós sabemos no desfecho, eles perderam a batalha. Eles acarretaram para si uma espécie de castigo, aonde eles foram confinados em uma egrégora do plano etéreo, aonde eles estão localizados. E foram proibidos de atingir os outros planos de existência que estão acima do plano etéreo. Ou seja, o padrão vibracional deles vai até o plano etéreo, não passa dali. Por que isso é um castigo? O que isso significa? Que um ser humano ou híbrido é capaz de superar o padrão vibracional desses anjos cabalísticos que caíram. Ter mais capacidades que eles. Porém, o que é perigoso de a gente entender? E que inclusive gerou esse mito do dragão. Que esses anjos, eles ainda vão ter força quando o assunto for seres humanos ou híbridos, criaturas ou criações que sejam, que estejam no mesmo padrão vibracional que eles, ou mais baixo. Entende? Então eles são capazes de exercer influência na matéria. E aí que vem a coisa mais bacana assim na minha concepção. Eu costumo dizer que é assim, destino personalizado não existe, mas existe um plano assim, né? Existe um processo evolutivo que vai se repetir. Não existe uma fórmula igual para cada um, mas o caminho é o mesmo para todos. A evolução é a mesma para todos. Não por causa desses anjos cabalísticos que estagnaram ali. E os seres humanos e híbridos, eles têm o livre-arbítrio. Então, ao contrário do que esses anjos pensaram, eu vou colocar meus filhos e eles vão me obedecer, vão dominar a humanidade, eles tinham a opção de falar não. Se eu fizer isso, eu vou ser que nem o senhor, vou ficar estagnado aí
no quarto plano de existência e eu quero subir. Então eu vou fazer o contrário, eu vou tentar ajudar a humanidade. Vou fazer diferente, vou fazer por mim. E eles não contavam com a capacidade de quem tem faculdades místicas, de quem tem faculdades esotéricas e mágicas, os últimos degraus da escada de Jacó. Porque essas pessoas conseguem se relacionar com anjos cabalísticos, conseguem se relacionar com arcanjos e conseguem usar essas forças para se defender, mesmo estando aqui nesse plano de existência. É isso que acontece. Irmão, e agora? Como é que eu adapto isso? Por que isso é importante para mim saber nesse mito do dragão como inimigo? Que o dragão Daimon Leviatã, passivo de ser subjugado ou manipulado ou conjurado através da ciência da cabala chamada Goécia, ele é um desses anjos cabalísticos que foi vigia, um desses anjos cabalísticos que hoje são dos caídos, que não tem o poder completo. Ele é um desses anjos cabalísticos que, quando se depara com outra força com padrão vibracional mais alto, ele tem que bater continência, porque ele não vai ter força para encará-la. Então, note, não representa um inimigo, um perigo real, um destruidor do mundo. E nota que os seus daimons são 72, e esses 72, hoje nós sabemos que nada mais são, inclusive se são energias metafísicas que serviam para gerar essa alquimia e dar esse formato material para as coisas que existem no nosso plano, eles nada mais são do que entidades que têm sim um certo poder, mas nota, não são o poderoso, o inimigo, como algumas religiões pregam. Não bate. Eles são os e não são tão poderosos assim quando comparado com outras forças. Detalhe, ele é um de 72. E hoje, que a parapsicologia já faz parte da ciência clássica, e hoje que muita gente já sabe que as matérias que ainda não fazem parte da ciência clássica, como é o caso do esoterismo, como é o caso do misticismo, como é o caso da magia, já são estudadas há anos, já deram vários resultados há anos, já tem pessoas que fazem, e de todas as épocas, nós já temos acesso a esse conhecimento. Então, gente, esse mito do dragão ser propriamente dito o Satã, o demônio, o senhor de todos os demônios e senhores, mentira, gente. Ele é um dos líderes da Goécia, um anjo caído. Como ele é citado na Bíblia, como o formato dele é um dragão marinho, esse mito acabou ganhando força, por ele ser um demônio conhecido. Então, para vocês teosofistas que gostam da matéria de religião comparada, para vocês irmãos e irmãos de outras ordens, para vocês que estudam religião e querem entender mais sobre hierarquia angelical, São Tomás de Aquino, Santo Agostinho e tantos outros mestres que a teurgia já teve, você tem que saber separar, entende? Goécia é Goécia, figura demoníaca criada, é figura demoníaca criada. Entende? Então esse mito do dragão sendo demônio é mito. Só teve força por causa disto.
e de outras coisas que nós vamos dissertar, deixa eu ver daqui a pouco, porque agora que vocês sabem sobre o mito, agora eu vou falar para vocês sobre o arquétipo. E lembra, quem assistiu o vídeo anterior, que inclusive vai estar aí na descrição, os vídeos anteriores, do tema anterior, aliás, sobre o sono, vai saber que o arquétipo é uma ideia raiz, né? Ela é aquela ideia que deu origem a algo que foi criado, que não existia, e a partir daquela ideia passou a existir. E nós vamos saber o real significado do arquétipo dragão. Então, gente, desfeito o mito, eu vou postar esse vídeo agora. Vocês me esperam aí, que eu já vou gravar o próximo dizendo o real significado do arquétipo dragão, o que ele realmente representa, tirando, afastando esses mitos e sabendo separar mitologia de prática da magia cerimonial goécia e desfazer esse mito. O arquétipo dragão, ele tem um significado e você vai saber qual é. Então, até lá, namastê, e não perde não.